Literamigos, tudo bom? Eu sou a Rayane e no vídeo de hoje, como vocês viram aqui no título, eu vim mostrar pra vocês todas as minhas séries que eu tenho aqui na minha estante, mas mais especificamente, séries não iniciadas e séries não finalizadas que eu tenho aqui. Bom, eu podia mostrar todas as minhas séries, porque eu tenho muito mais não lidas e não finalizadas do que lidas, porém, eu quero fazer um desafio, né, pra mim mesma, mas aqui no canal, que é lendo as minhas séries. Quando eu fiz o vídeo ano passado da TBR Taking Down, né, que seria tipo diminuindo a minha TBR, foi um desafio que não necessariamente eu preciso estar gravando ele, porque eu leio um livro, eu tô diminuindo a minha TBR. Eu comprar um livro vai aumentar a minha TBR. Porém, eu tô vendo vários booktubers fazendo esse desafio de completando as séries, né? Então, tipo assim, diminuindo o número de séries iniciadas, ou enfim, as séries que tem. Mas eu quero muito fazer esse desafio, porque de fato, eu tenho muitas séries incompletas aqui, então eu quero dar um gás, porque muitas vezes eu falo, ai, não vou comprar o livro seguinte porque eu não li o primeiro ainda, ou, nossa, eu preciso ler quer dizer, comprar o segundo pra depois ler o primeiro. Meio confuso, eu sei. Então eu vou fazer esse desafio pra ver se me ajuda. Então deixe seu like, inscreva no canal e comenta aqui embaixo quantas séries não finalizadas, né, vocês têm. Vocês estão com quantas séries em andamento? Conta aqui embaixo. Além disso, me sigam nas minhas redes sociais. A gente tem o TikTok, que é Rai Rodrigues, o Instagram, que é Bibliocanto da Rai, e o Goodreads, que é Rayane Rodrigues. Eu não sei, eu esqueci o nome do Goodreads por um momento. Então, bora pro vídeo! Bom, eu vou colocar depois no final do vídeo quantas séries iniciadas / não finalizadas e quantas séries não iniciadas eu tenho, porque eu não tenho ideia. A primeira série que eu vou mostrar pra vocês é Os Jogos de Herança, da Jennifer Lynn Barnes. Essa série, basicamente, ela é sobre uma menina que descobre que ela tem uma herança, né, de um homem que ela nunca viu na vida. E ele gosta muito de jogos e de competições e coisas matemáticas. E ele faz, de certa forma, um jogo que vai liberar a herança, né, dos filhos dele, se eu não me engano. Gente, é tiro e queda. Eu sento pra gravar, eu começo a minha rinite. Tá complicado. Enfim, e aí esses jogos, né, vão liberando essa herança e ela, tipo, todo mundo, quem é você? Esse livro eu comprei em dezembro, de Natal pra mim, eu comprei o box. E são 5 livros por enquanto. Tem a trilogia principal, depois tem um livro dos irmãos Halter, isso, que são os filhos, né, do homem. E a gente tem agora uma coletânea de contos que chama Jogos Ocultos. Então, essa é uma série não iniciada, mas que eu quero começar muito. Inclusive eu não tenho, mas eu queria muito ler os naturais delas, né, que falam que é inspirado em Criminal Minds, tipo Criminal Minds na adolescência. Enfim. Segunda série, Um de Nós Tá Mentindo. Se eu não me engano, são 3 livros agora, que é Um de Nós Tá Mentindo, Um de Nós é o Próximo, e o terceiro eu nunca lembro o nome. É da Karen McManus. Eu comecei a ler esse livro algumas vezes, né? A última vez que eu li, eu parei no capítulo 1. Mas ela tem uma série que, inclusive, eu gostei muito. Eu vi só a primeira temporada, eu não cheguei a ver a segunda. Daí foi cancelada. Mas é basicamente 5 alunos bem estereotipados. Então, tipo, tem o jogador, tem o gótico meio estranho, meio problemático, a patricinha, a nerd e o fofoqueiro, o encrenqueiro, sei lá. E aí esse fofoqueiro que tem um blog, ele acaba morrendo numa detenção que estão só os 5. E aí um deles, teoricamente, está mentindo, escondendo algo. É muito legal. Falam que a série parece bastante o livro e eu gostei bastante da série. Só que é bem bobo, assim, sabe, de verdade. Mas eu quero sim ler esse livro e aí se eu gostar, eu vou ver se eu quero ou não continuar a série, porque eu vi que o segundo, se eu não me engano, é sobre uma irmã de um deles, alguns anos depois, alguma coisa assim. Mas enfim, eu quero muito ler esse primeiro inteiro pra ver. Tá, gostei, não gostei, vou continuar. Como eu falei, já comecei 2 vezes e eu não terminei por motivos de... A primeira vez eu esqueci, aí eu só parei de ler, a segunda vez porque eu tinha outras coisas pra ler, e aí, enfim, meio assim, né?
O terceiro livro também não iniciei, que é Anjos e Demônios, da série agora, né, do Código da Vinci, do Dan Brown. O código, eu nunca sei a ordem desses livros, vou ser bem sincera, porque o Código da Vinci é o mais famoso. E eu acho que o Código da Vinci é o primeiro filme, mas na ordem cronológica, Anjos e Demônios é o primeiro livro. Enfim, e aí tem 4 livros, se eu não me engano. Tem 5 livros lançados e tá lançando um novo este ano. E agora eles estão relançando com as capas novas. E eu tô tipo, e se, né? Mas não, eu adoro essas capas antigas, só que triste que o último fica com capa diferente. Basicamente, a série do Código da Vinci é sobre eu não sei se ele é historiador. Ele é um professor de simbologia. E aí ele trabalha com o Vaticano, se eu não me engano. Ele ajuda, né, ele ajuda o Vaticano, basicamente, com casos envolvendo simbologias. E aí, no caso desse livro, ele tenta impedir que uma sociedade secreta destrua a cidade do Vaticano. Então, assim, parece muito interessante. Eu comecei a ler, eu li... Eu não sei se tá marcado aqui ainda, eu acho que eu tirei o marcador. Não, tá aqui. Eu li 30 páginas, mas eu gostei bastante dessas 30 páginas, então é um livro que eu quero continuar. Nossa, eu tô vendo que esse vídeo vai ser gigante. Próximo, Jack o Estripador, da série Rastros de Sangue. São 4 livros da autora Carrie Maniscalco. E eu acho que ela é a mesma autora que escreveu O Reino das Bruxas, também do Darkseid. Eu não sei muito bem do que essa série se trata, mas pelo que eu sei que falaram, é sobre uma menina que ela tá no século XIX e ela começa a investigar, fazer umas investigações de casos com algum parente dela, deixa eu descobrir, com um tio dela, que ele é, como que é o nome? Legista, e ela fica lá com ele, e aí no caso, ela vai ajudar, de certa forma, num caso pra descobrir sobre o Jack Estripador, dos casos do Jack Estripador. E aí tem, tipo, vários outros casos famosos, e é mistério, né? Então, assim, eu tô bem animada pra ler esse livro. Só tem o primeiro até o momento, mas é uma série que eu realmente quero muito ler. Ainda da Darkseid, mas agora da Mary E. Pearson, a gente tem The Kiss of Deception, Crônica de Amor e Ódio. Essas séries são 3 livros e depois 2 prequels, que seria Dance of Thieves e Vow of Thieves. Eu tenho Vow of Thieves. E basicamente esse livro aqui é sobre uma fantasia, né? Com, acho que uma princesa que tá prometida, o nome dela é Lia. Inclusive, gente, eu amo o nome Lia. Eu não sei onde eu escutei pela primeira vez, não foi em Malhação. E quando eu brincava, quando eu era criança, eu me chamava Lia. E aí depois eu conheci a Lia da Alice Verman. Enfim, faz Solange e Vale Tudo. Em Malhação. Enfim, e é basicamente assim, ela decidiu fugir de um casamento arranjado. E aí nisso, o jovem príncipe que casaria com ela vai procurar ela. E enfim, né? E também ao mesmo tempo... então vamos lá. Esse príncipe, ele vai... Eu descobri na sinopse agora. Ela foge, né, pra esse casamento arranjado. E aí, nisso, o príncipe tá procurando ela. Tipo, meu Deus, vou achar minha princesa perdida. Fugitiva, no caso. Só que, ao mesmo tempo, um assassino de aluguel tá procurando ela. Então, tipo, quem que vai achar ela primeiro? Será que ela vai se apaixonar pelo assassino de aluguel? Será que ela vai se apaixonar pelo príncipe? Será que ela não vai se apaixonar por ninguém e vai acabar sozinha? É tipo isso. Então, eu tô bem animada. Eu acho essas capas maravilhosas. Então aqui também um livro, uma série não iniciada. E a primeira série iniciada, que não finalizada, mas iniciada, é Jogos Vorazes. Li recentemente este ano. E aqui a gente vai falar sobre a colheita que acontece anualmente, né, nesse país, de certa forma, que seria tipo Estados Unidos. E cada distrito tem que eleger 2, né, um menino e uma menina, pra jogarem os Jogos Vorazes, onde apenas um sobreviverá e ganhará o torneio. Eu pensei em torneio, me veio o torneio Tribruxo na cabeça. Uai! E aí, basicamente, a gente conhece, né, nessa trilogia inicial, Jogos Vorazes, a gente conhece o Pita e a Kathleen. Kathleen, não é dela?
Katniss. Nossa, por que eu tirei Kathleen? Katniss. E eu amei esse livro, foi 5 estrelas. Então eu tenho os outros 2. E aí tem ainda A Cantiga de Pássaros e Serpentes, que eu preciso comprar. E aí eu ganhei esse ano o Amanhecer na Colheita. Então eu tenho quase todos os livros, só falta um livro. Que, inclusive, Amanhecer na Colheita e Cantiga de Pássaros e Serpentes são prequels, né? São histórias antigas. Próximo. Uma série que tá quase completa é Crepúsculo, da Stephanie Meyer. Eu acho que eu não preciso falar muito sobre Crepúsculo. Eu li os 4 livros principais, né? Crepúsculo, A Nova, Eclipse e Amanhecer. E eu tenho também Sol da Meia-Noite, que seria Crepúsculo contado pela versão do Edward. Esse foi o único que eu não li. Mas é isso, Crepúsculo, gente, adoro. Próximo, Cidade dos Ossos, Instrumentos Mortais. Da Cassandra Clare. Eu estou no primeiro livro, mas enfim, já sinto que vou amar essa série. E eu já falei tantas vezes aqui no canal sobre esse livro que eu não vou me prolongar, não. Nossa, vai cair essa pilha. Pássaro e Serpente. Basicamente sobre uma bruxa e um caçador de bruxas. Basicamente isso. Esse livro, eu abandonei esse livro esse ano, recentemente, inclusive. Porém, eu, de fato, quero muito ler essa série um dia. Então, ele tá sendo um abandonado de leve, né? Um soft DNF. Pro futuro, talvez esse ano ainda, mas ano que vem, enfim, eu continuar, né? Reler, continuar e talvez continuar a série, porque eu tenho o segundo livro aqui em casa. E eu quero muito gostar, porque eu quero também muito ler a outra série que ela tá fazendo desse mesmo mundo, né? Que é a Shelby Mahurin tá fazendo, que é o Véu Escarlate. Então, é basicamente isso. Próximo, Judas, Larissa Abreu. Tô tentando mais rápido, gente, porque o vídeo vai ficar muito longo. Nacional, sobre um padre sádico e uma freira masoquista. Eu comecei a ler esse ano, também não continuei, mas eu vou continuar esse livro. É um que eu tô muito, assim, muito quero ler. E basicamente vão ser 7 livros, mas só foram 3 lançados até o momento. E eu tô animada. Eu tenho algumas coisas mais ou menos que eu sei sobre até então a trilogia. Mas eu ainda assim tô muito animada pra ver como que a autora vai guiar o livro nessa parte. Mas muito bom. Uma proposta e nada mais da série O Clube dos Sobreviventes, da Mary Balogh. É um romance de época. Se eu não me engano, são 8 livros. Eu tenho 3. Ou são 9, eu tenho 3. Acho que são 8, eu tenho 3. E eu não sei do que se trata. Eu só sei que muita gente fala muito bem dessa série. E é romance de época. E é uma história intensa e cativante sobre segundas chances e perseverança no amor. Eu gosto de segunda chance? Não muito. Mas fazer o quê? Então vamos pegar o próximo pilha. Voltei! Bom, o próximo livro é sempre esqueci o nome do autor. Richard Osman, com O Clube do Crime das Quintas-Feiras. Eu tenho essa edição da Intrínseco. E vou espirrar. Não espirrei. E eu tenho o primeiro, que é O Clube do Crime das Quintas-Feiras. E o segundo, que é O Homem que Morreu 2 Vezes. E a princípio é uma quadrilogia. São 4 livros, mas eu acho que nos Estados Unidos já são 5 ou 6. Comecei a ler ano passado também, mas não dei continuidade. Novamente pelo mesmo motivo. Acabei pegando outras leituras, mas estava gostando muito. A gente vai estar num asilo, né, de idosos, obviamente. E eles vão estar vendo ali alguns casos às vezes até meio que parecem bobos. E aí eles vão juntar um grupo pra criar um clube do crime das quintas-feiras, onde eles vão investigar esses casos não solucionados. E aí, pelo que eu entendi, ou eles vão conseguir solucionar um caso não solucionado, ou eles vão começar a, resolver um caso em aberto que aconteceu no momento. Isso, eu não cheguei nessa parte no livro. Mas é muito legal, é um cozy mystery, então, não vai ter nada assim. Mas são velhinhos e eu gostei muito da interação deles quando eu tava lendo esse livro ano passado. Então eu tô realmente bem animada pra ler esse livro e continuar a série. Próximo! A Melodia Feroz,
que é a duologia Monstros da Violência, da Victoria Schwab. Esse é um livro infanto-juvenil barra jovem adulto. Eu sei que quando escreve como Victoria Schwab, é os livros dela mais infantis, mais infanto-juvenis. Que quando ela escreve sobre Vi Schwab, são mais adultos, pelo que eu entendo. Aqui é basicamente é uma fantasia, pelo que eu entendi. E aí, eu vou só ler essa parte aqui em cima que tá escrito: uma garota que quer ser um monstro e um monstro que quer ser humano. Então, pelo que eu entendi, vão ter dois grupos. Os Corsais são as sombras carnívoras originadas de crimes que não envolvem morte. Já os Malchais surgem de assassinatos e, apesar da silhueta humana, têm a pele transparente que revela seus ossos pretos e denunciam suas monstruosidades. É uma duologia, eu tenho os 2 livros, é bem curtinho. E eu acho que por ser, né, mais infanto-juvenil, com uma letra gigante, eu acho que é bem fácil de ler. Então, quero ler muito em breve. Talvez Halloween. Próximo, O Ceifador. O Ceifador são 3 livros oficiais e agora tem mais um que chama As Foices. Se eu não me engano, As Foices é de contos, mas eu posso estar errada. O Ceifador, ele é um sci-fi, um pouco de distopia, onde a gente chegou, né, o mundo chegou numa utopia onde ninguém morre mais, todo mundo viveria para sempre. Só que por controle de população mesmo, existem os ceifadores, que cadê? Vamos lá. Não explica como, mas eles praticam basicamente a arte da colheita, onde em determinado momento, né, eles são escolhidos para ceifar a vida de uma pessoa. Agora, como que essa pessoa, tipo, nossa, eu vou matar, ceifar essa ou aquela? Não sei, preciso ler. Mas esse livro, apesar de eu querer muito ler há muito tempo, ele me dá medo, porque ele é sci-fi, ele não é tanto sci-fi, mas ele é uma distopia tão... E se eu demorei 5 anos pra ler Jogos Vorazes, isso daqui eu vou demorar mais 5. Mas eu acho que eu vou gostar desse livro, porque a minha amiga que me deu Jogos Vorazes, ela amou o Ceifador. Eu não sei se ela continuou a série, mas ela falou, tipo, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Então, confio nela. Próximo é eu considerei como série porque é uma duologia, apesar de não ser bem uma duologia, que é o conto da Aya, da Margaret Atwood, que a gente tem depois Os Testamentos, eu acho que é esse o nome. E aqui o conto da Aya a gente vai viver também nos Estados Unidos distópico, onde as mulheres voltaram a ser barrigas, basicamente, eu esqueci o termo, mas tipo, nós temos incubadoras, voltaram a ser incubadoras, e existem as mulheres que casam ali, né, que conseguem casar e ter uma vida, tipo, de damas, de senhoras, enfim. E tem as aias, que elas são, tipo, empregadas que servem apenas pra parir, são parideiras. E eu li esse livro nossa, eu li bastante desse livro. Eu li até a página 122 do capítulo 17. E eu tava gostando bastante, só que é um livro muito denso pra você, tipo, só ir lendo. Então eu dei uma pausa. E aqui tem, nossa, o que eu tava achando do livro, enfim. Mas eu tava gostando muito e eu pretendo, sim, retomar essa leitura. E quem sabe, né, comprar Os Testamentos, que é um segundo. Eu não sei o que Os Testamentos fala, se é uma história similar ou se é do passado. Enfim, tô ansiosa pra ler. Próximo, esse aqui eu peguei peguei numa espécie de sebo que era do SESI. Eles fazem, às vezes, uma vez por mês, troca de livros. Então, você deixa um livro e você pega outro livro. E aí, tinha lá, eu acho que são 3 livros essa série, essa trilogia. E tinha os 2 primeiros, que é As Crônicas de Olam, do L.L. Wurlitzer. E eu não sei do que se tratam. Basicamente, é tipo, luz e sombras se enfrentariam mais uma vez. É um mundo desconhecido, baseado na milenar cultura hebraica. A história conta as aventuras do guardião de livros, que se lança desesperadamente em uma perigosa viagem para desvendar os mistérios que cercam o desaparecimento de seu mestre. Parece interessante, não li ainda, como podemos dizer, é um livro bem grande, tá? Ele tem 540 páginas, mas ele parece ter muito mais do que 540 páginas.
E eu até já vi o terceiro livro, não sei se são só 3 livros, mas o terceiro livro tá bem carinho na Amazon. Mas eu queria muito ler o primeiro, pelo menos, pra ver se eu vou gostar. Próximo, o Sanatório. O Sanatório da Sarah Pearse. Esse aqui eu comprei na Bienal. E eu vi muita gente falando bem, tanto aqui no Brasil, tanto lá fora. E ele tem uma continuação que eu não sabia, que é O Retiro. Não necessariamente uma continuação, mas é com a mesma detetive. E aqui vai falar assim: o sanatório vai fazer você olhar para trás o tempo todo. Este thriller arrepiante tem de tudo. Um cenário misterioso, uma narrativa incisiva e reviravoltas surpreendentes. Você não vai querer ir embora até não ter mais como sair. Meu Deus. E assim, gente, thriller é um também que eu estou hiper mega ansiosa pra ler. Talvez venha aí no Halloween. Eu tô com alguns livros que eu quero ler muito no Halloween, então esse talvez é um deles. Próximo, Irene. Eu não vou saber falar o nome da série, da trilogia, que é a trilogia Verhoeven. É uma coisa assim. E basicamente é uma trilogia sobre um policial, que é o comandante Verhoeven, que está à caça de um assassino a sangue frio, que segue uma rotina minuciosa para o romancista, que é o nome que tá conhecido. Ele está sempre um passo à frente da polícia, e ele odeia finais felizes. E aí tem a Irene, tem a... Ai, eu não lembro os outros 2 livros, mas é uma trilogia mesmo. Eu tenho os 3 livros e os 3 seguem o mesmo assassino, se eu não me engano. Então, eu estou bem animada. Também vai ser um que eu quero muito ler no Halloween. Próximo. Esse livro é uma única exceção que eu abri, porque é um que eu já li, que é o Canibal de 9 M's, do Robert Brinza. Só que ele é uma duologia. E aí, no caso, eu preciso ler o segundo, então eu peguei ele como pra mostrar. E como eu não tenho o segundo, eu peguei ele mesmo. Ah, eu sei o nome? Não sei. Mas eu sei que segue a mesma detetive que a Kate Marshall. Eu vou deixar a foto dele aqui. E aí, esse autor, ele tem uma outra série, que eu acho que são 5 ou 6 livros, com uma outra detetive. Então eu quero muito ler esse segundo livro da Kate Marshall pra ir pra outra detetive. Mas o Canibal de 9 M's foi muito bom. Outro livro que eu já li, mas eu preciso do segundo, então peguei ele aqui, é A Camareira. Não li nessa edição, eu li na edição do Intrínseco. Gente, eu amei. Foi, tipo, favoritado, top 5 do ano passado. Foi incrível. E lançou, né, o começo desse ano, acho que fevereiro, O Hóspede Misterioso. E assim, meu Deus, eu não comprei esse livro até agora. Então eu tô meio, meu Deus, ansiosa pra comprar esse livro. E é basicamente isso, gente. Eu tô bem animada. É um livro onde uma camareira acaba tendo que decifrar e descobrir um assassinato porque ela tá sendo acusada dele. Então, assim, muito bom. Leiam, gente. Leiam A Camareira, por favor. Ele é um cozy mystery muito maravilhoso. Todo mundo da minha família já matou alguém. O que eu fiz? E falei matou. É do Benjamin Stevenson. Eu vi esse livro sendo recomendado pelo GF, né? O Geek Freak. Muita gente fala mal, muita gente fala bem. Eu sei que nos Estados Unidos, né, já é uma trilogia, ou enfim, tem mais de um com certeza. No Brasil só veio esse e não vi sinais de ter uma continuação dele ou não. Então, é aquilo. E é basicamente todo mundo da minha família já alguém. Outro livro que eu não sabia que era série, mas é O Talentoso Ripley, da Patricia Highsmith. É basicamente um golpista, né, que ele acaba recebendo uma missão pra convencer um herdeiro de uma grande fortuna a voltar pra casa e assumir os negócios da família. Uma coisa simples. E aí, no caso, O Talentoso Ripley é o primeiro. E aí até, inclusive, tem o segundo, que eu já não me lembro o nome, vou deixar aqui. E aí tá lançando com as capas novas, e eu acho que aí com as capas novas vão vir os outros livros. Se eu não me engano, são 5 livros. E continuando, eu acho que não foi finalizado ainda. Próximo. Amigas para Sempre, da Kristen Hanna. Eu nunca vou lembrar o nome do segundo livro, mas essa capa aqui, uma capa roxa. Eu acho que é Por Toda a Eternidade. Eu acho que é isso. Amigas para Sempre tem uma série no Netflix. Eu não sei se é só sobre esse livro, ou já pego o outro também. Mas é basicamente a história de 2 amigas que prometeram que iam ser amigas para sempre, alguma coisa assim. E vai mostrar a jornada delas dos anos 70, 80 e 90. E assim, Kristen Hanna, eu tô muito animada pra ler.
São 600? Não, são 570 páginas, então assim, não é lá um calhamaço, mas como é pequenininho, parece um calhamaço. E eu tô, de verdade, bem ansiosa pra ler esse livro. Eu vi muita gente falando bem, vi algumas pessoas que não gostaram tanto, mas eu quero dar minha chance. Tipo, as heroínas, o Rouxinol e os Quatro Ventos são muito mais famosos e muito mais elogiados do que esse, mas esse é bem elogiado também. Marcada, House of Night, primeiro livro de House of Night. Também quero ler no Halloween, mas o que tem a ver? Tem bicho, tem bruxo, tem vampiro, tem tudo. Marcada, eu não sei do que se trata. É sobre uma menina que ela acaba descobrindo que é uma vampira, né? Ela acaba sendo marcada como uma vampira e aí nisso começa a nova vida dela e ela tem que ir pra essa, tipo, escola, né, enfim, pra aprender a lidar com os poderes dela. São 12 livros e eu acho que é uma trilogia depois de, tipo, spin-off. Só tem os 2 primeiros no Brasil. Talvez venha, talvez não, mas eu preciso ler todos os 12 primeiro. E é um que eu quero ler no Halloween, por motivos óbvios. Como eu era antes de você, eu não li esse livro em junho, né, que era o Dia dos Namorados, que eu queria ler livros de romance pro Dia dos Namorados. Não sinto que eu tenho que falar muito sobre Como Eu Era Antes de Você, mas Como Eu Era Antes de Você é sim uma série, é uma trilogia, com Como Eu Era Antes de Você, Depois de Você, que eu já tenho, e Ainda Sou Eu. Então, eu quero muito ler os 2 que eu tenho, pra depois comprar Ainda Sou Eu. Gente, eu quero falar que tá acabando, mas falta um tiquinho ainda. Mr. L.E.L. James, da mesma escritora de 50 Tons de Cinza. Mr. é basicamente uma história vibe Cinderela do século XXI. Prepare-se para uma nova história de amor, um trama repleto de romance, ação, suspense, com toques de Cinderela do século XXI. Alessia não é o que Maxine esperava, mas agora é tudo o que ele mais deseja. Tem Mister e depois tem mais um que é Madame. Eu acho que é isso, que é uma duologia. Então, também é um que eu tenho curiosidade de ler pra ver a autora sem 50 Tons de Cinza. 50 Tons de Cinza também é auto-explicativo. Eu tenho o primeiro e o segundo. O terceiro eu não acho em lugar nenhum. E na Amazon também tá meio esgotado. E o que eu tenho é até edição econômica. Mas é 50 tons, né, gente? Não tem muito o que falar. É apenas Anastasia e Mr. Grey. Próximo. Esse não é o primeiro livro da série, esse é o segundo. Que é Já Disse Que Sinto Sua Falta. O primeiro é Já Disse Que Eu Te Amo. Eu tenho o segundo, que é esse. E o terceiro... Peraí, gente. Nenhum livro foi machucado no processo. Eu tenho o segundo e o terceiro livro, que já disse que ainda preciso de você, se eu não me engano. Eu comprei esses 2 numa livraria da minha cidade. O primeiro nunca tinha, eu tenho que comprar na Amazon, basicamente. Deixa eu arrumar essa pilha e pegar as 2 últimas pilhas. Tudo resolvido. Vamos lá. Eu tenho Maldosas, né, que é o primeiro livro de Pretty Little Liars, PLL. Eu tenho o primeiro livro, eu tenho 5, 6, 7, 8 e eu tenho 11. É parecida com a história da série, mas aqui tem coisas diferentes, tipo, spoiler não spoiler, porque todo mundo sabe que nos livros a Alison realmente tem uma irmã gêmea. Então, eu tô bem ansiosa pra ler esse livro também, é um livro mais infanto-juvenil ali, né? E eu acho isso interessante, porque PLL por muitos anos foi a minha série favorita. Depois, por um certo período de tempo, passou a ser Riverdale, né? Hip, para na terceira temporada, foi o final. E hoje em dia já é séries mais criminais. Então, tipo, Criminal Minds, Castle, Law & Order SVU. Mas foi por muito tempo e eu quero muito ler esses livros pra ver o que eu acho, se realmente eu também vou gostar. E aquilo, nossa, fazer até um comparativo, né? Tipo, quero ver qual temporada foi baseada em qual livro, basicamente, pra fazer um série versus livro, pra ver o que realmente mudou muita coisa, porque falam que sim. Segundo, uma duologia muito famosa ano passado, Divinos Rivais, da Rebecca Ross. Eu tenho o primeiro e o segundo livro, ambos em capa dura, corte trilateral, né, pintura trilateral, e eu só sei que é um Enemies to Lovers com 2 jornalistas, se eu não me engano, escritores.
E aí eu só sei que é meio realismo mágico, eu acho que é isso. Que ela escreve cartas, né, e coloca num armário pra ser enviado pro irmão dela que tá na guerra, mas na verdade quem recebe isso é o rival dela, que é o Roman. Comendo cabelo? Foi. Que é o Roman. Então, assim, tô bem ansiosa. Falando que o primeiro livro não tipo, é muito mais romance do que fantasia. E aí no segundo eles puxam mais fantasia do que romance. Vamos ver. E eu acho que eu vou gostar, tá? A Maldição do Tigre. Esse livro eu tenho há muito, muito tempo mesmo. Só que ele é de 2013. Eu comprei de alguém que coisou em 2013. Só que ele é um dos livros que eu queria muito ter o segundo pra poder começar a ler o primeiro. E são 5 livros, se eu não me engano. São 4 livros e um de contos, alguma coisa assim. E hoje em dia o último tá esgotado. Então eu não sei se o que eu vou fazer. Mas de fato eu quero ler pelo menos o primeiro pra poder... Realmente gosto, não gosto, compro os outros, não compro. Do que se trata? Sobre um homem que perdeu os pais. Não, calma. Uma menina perdeu os pais e ela é contratada pelo circo, mas ela acaba sendo, tipo, hipnotizada, sabe? Atraída, sente atração pelo tigre branco. E aí a gente vai descobrir que, na verdade, o tigre branco é, na verdade, um menino, um príncipe indiano que foi amaldiçoado por um mago há mais de 300 anos. E aí eu sei que tem um irmão dele também, que eu acho que também é tigre. Algo assim. Anjo Mecânico. É o segundo, né, segunda série da Cassandra Clare, também de Instrumentos Mortais. Esse aqui, geralmente, o pessoal lê no meio de Instrumentos Mortais, lê os 3 primeiros, lê a trilogia de Anjo Mecânico e termina os 3 livros de Instrumentos Mortais. Essa é a forma que eu vou querer fazer. E essa série fala muito melhor dela e das outras do que de Instrumentos Mortais. Mas estou ansiosa. Harry Potter. Ai, que belezinha que ficou. Harry Potter eu li, né? Reli ano passado a Pedra Filosofal. São 7 livros. 7 livros. Dessa autora que a gente, né? E Harry Potter também não tem muito o que falar, né, gente? A Cotar. Sarah J. Maas. Eu comprei a Cotar, acho que em 2021. Tipo, no hype da Submarino e da Americanas. E... não sei, eu tenho 2 arrependimentos com essa série. Primeiro, eu queria ter deixado, tipo, não ter comprado naquela época pra poder comprar as capas novas hoje, porque eu acho as capas novas 1000 vezes mais bonitas do que essa. Sendo bem sincero, eu sei que tem muita gente que ama essas capas, mas eu não gosto. E segundo, porque todo mundo fala que Trono de Vidro é melhor. E que a Cotar, o primeiro livro é ruim, e aí depois fica melhor. E eu fico tipo, nossa... Mas como eu tenho, né, os 4 primeiros até o conto, né, nessa edição, eu vou ler nessa, né, se eu gostar, continuo, se não eu vendo, quem sabe, dou, sei lá. E se eu gostar muito, quem sabe eu compro a nova edição, né, porque eu vou ter a nova edição de Trono de Vidro, de alguma forma, porque eu quero comprar aquilo ali, não comprei na Prime Day, né, mas, enfim... A Cotar, gente, é férico, romance férico. Eu não sei muito do que se trata, porque eu confesso que eu nunca procurei muito saber, não, tá? Príncipe Cruel, outro férico. É uma trilogia, eu sei que é Enemies to Lovers, mas é muito mais focado na fantasia, na política do que no romance, isso eu já sei. É a Judy e o Cardon. E... cara, eu não sei sobre esse livro, sabe? Eu também comprei junto com a Cotar, se não me engano, em 2021. Só que muita gente ama esse livro, mas eu não sei se ele é pra mim. Eu acho que eu tô muito tempo no mundo não lendo fantasia. E aí, quando eu comecei a ler fantasia, eu comecei com séries mais infanto-juvenis. E eu acho que não é o momento de eu ir pra O Príncipe Cruel. Apesar de que eu adorei Jogos Vorazes, que não tem muito romance, né? Tipo, tem ali umas pitadas de romance. Então, talvez eu goste. Mas é aquilo, esse é um livro que a minha cabeça é uma duologia. Ao mesmo tempo que eu falo, nossa, eu preciso comprar o segundo pra ler o primeiro, eu fico, não, eu vou ler o primeiro pra depois comprar o segundo. E aí eu nunca leio. Última pilha, galera. Carry On, né, Sempre em Frente, da Rainbow Rowell. Eu tenho os 2 primeiros livros da trilogia. Porém, eu vi muita gente lendo esse livro, tipo, que
ter comprado e lendo agora e não gostado. Por falar que é uma série, era uma fanfic, se eu não me engano, de Harry Potter, onde os protagonistas seriam o Harry e o Draco, e aí isso me ganha muito. Só que muita gente fala que por gostar muito do Harry e do Draco, gostar de Harry Potter, do universo e blá blá blá, acabaram não gostando porque a comparação, com certeza tem comparação. Então, não sei se eu vou gostar. Nossa, eu tenho, né, o primeiro, eu tenho o segundo, então eu vou lê-los. Pelo menos o primeiro, né, que se eu não gostar, eu já me livro dos dois. Mas é um também que por muito tempo eu quis comprar o terceiro pra ter a trilogia completa e ler tudo. Mas hoje em dia eu falo, não sei nem se eu compraria hoje em dia ela, mas é isso, acontece. Ai, Corrupt, Devil's Night. Devil's Night eu cheguei a ler até Nightfall, mais ou menos 70% de Nightfall. E aí, no caso, faltava terminar e ler Fire Night, que é o último conto. Mas eu tava, tipo assim, extremamente obcecada pelo Damon, principalmente, mas pela história. E aí eu falei que eu queria comprar os livros, e aí agora eu tenho os livros e eu quero reler nos livros. Aqui foi mais ou menos umas marcações que eu fiz do Kindle, mas aí eu perdi, basicamente, o arquivo, porque eu não tinha comprado os livros, sabe? Eu só tava usando emprestado, eu perdi as anotações, e na época eu não marcava com marca-texto, então aqui, tipo assim, tá tudo só com essas flags. E eu quero muito reler a série toda pra terminar Nightfall. E assim, eu tô louca pelas capas novas que a Giftbox lançou, que são lindas. Não sei se eu compraria a série completa de novo. Talvez eu comprasse os 4 principais, talvez eu só comprasse aqui o Switch, que é do Damon. E eu tô louca pra, tipo, fazer uma coleção, tipo, das línguas que eu falo. Então, tipo, comprar em inglês, comprar em espanhol. Nossa, sério, eu tô assim. E os livros não tão caros, então eu amo Devil's Night, simplesmente. Eu tenho esse daqui que é uma série Saga Encantadas, que chama Veneno. Esse aqui, que eu acho que são, tipo, recontos, de certa forma, de contos de fadas. Aqui tá, para os fãs de Once Upon a Time e Green, Veneno é a prova de que contos de fadas são para adultos, não existe finais felizes. Não existe felizes para sempre. É o primeiro livro da trilogia Encantadas. Coloca contos de fadas de ponta cabeça e narra histórias surpreendentes que a Disney jamais ousaria contar. Com um realismo cínico e cenas fortes, o leitor será levado a questionar finalmente quem são os mocinhos e quem são os vilões dos livros de fantasia. Eu também peguei esse num sebo, naquele sebo do SESI, e eu não sei, ela me passa a impressão muito a Kristen Stewart, sabe? A Bella, de Crepúsculo. E ao mesmo tempo nossa, como que é a mãe? Esme, também, a mãe lá de Crepúsculo. Então, assim, não sei. Eu não lembro, eu lembro que eu cheguei a pesquisar, mas eu não lembro os preços nem nada. Mas é um livro bem curtinho ali, tem suas 215 páginas, então, assim, creio que se os outros livros estiverem baratos, eu posso comprar sim. Mais um romance de época, eu tenho aqui O Príncipe Corvo, né, da trilogia dos Príncipes alguma coisa. Eu sempre esqueço o nome dessa trilogia, pera. É a trilogia dos príncipes mesmo, né? A trilogia dos príncipes. Eu comecei a ler esse há um tempo atrás, também não fiz nenhuma marcação, porque eu não marcava. E o meu problema com esse livro foi, o começo dele, pelo menos, é que era muito mocinha, muito ingênua, e ele era muito cafajeste. E aí, tipo, eu não tenho nenhum problema com ele ser cafajeste, mas se ela fosse mais, sabe, não tão idiota. Aí eu lembro que eu desisti, mas é um livro que eu quero ler, porque, gente, de fato, eu queria muito embarcar nos romances de época, sabe? Tipo, Julia Quinn, Elizabeth Hoyt, Mary Ballot. Queria, mas não sei se tem paciência. E aí eu comprei esse daqui, e depois eu comprei aqueles do O Clube dos Sobreviventes. Mais um da Sarah J. Maas não é Trono de Vidro. Cidade da Lua Crescente, eu tenho o primeiro Caso de Terra e Sangue, comprei ano passado junto com Maldosas. Eu sei que basicamente tem um povo e aí tem tipo um reino e é dividido em castas, em 4 castas dos elementos. É isso que eu sei.
Eu sei que esse é do sangue, né? Que seria da terra e do sangue. Tem um que é da água, tem um que é do ar. E falta um que é do fogo. Falta do fogo, no caso. Esse aqui é da terra, tem do ar e tem da água. E aí tem um comentário que eu achei engraçado, que todo mundo achou que fosse pra ser uma trilogia. E aí a Sarah J. Maas, não sei se também é fake news isso, né? Falou algo tipo assim, nossa, mas são 4 elementos, como assim eu ia fazer só 3 livros? E são calhamações, assim. E eu tô bem ansiosa pra ler esse livro. Eu tô mais ansiosa pra ler esse livro do que a Cotal, confesso. E agora os 2 últimos, gente, os 2 últimos. O lado mais sombrio. Gente, assim, toda vez que eu mostrar esse livro, eu vou mostrar a perfeição que é as minhas anotações. Eu li o primeiro, esse, ano passado. São 4 livros, são 3 livros e um de contos. E é basicamente um reconto sombrio de Alice no País das Maravilhas. E, assim, se você quiser ver mais sobre este livro, eu tenho um reading vlog sobre ele. Tá muito bom, eu surtando no final. E eu quero muito ler os outros 3 livros. Então, é isso. E, por fim, mas muitíssima menos importante, Só Amigos, da Caroline Foley, né? Então aqui ele começou sendo uma fanfic de Harry Potter com ela e o Draco. Gente, era muito bom aquelas histórias. Aí depois ela fez uma versão meio tipo de PDF que usava os nomes, mas não necessariamente os nomes. Então, tipo, era, em vez de Harry, acho que era Adonis, em vez de Rony, era Ronaldo, umas coisas assim, sabe? E depois ela veio, né, com o nosso queridíssimo livro da Fruto Proibido, que é uma trilogia, e eu comprei o 3º livro, que é até o fim, e aí eu recebi mensagem hoje que tá sendo enviado, então, tipo, eu tô muito, meu Deus, chega logo. E, gente, esse livro é muito bom, é muito bom. Eu amo o primeiro livro, eu amo o segundo livro, eu quero muito amar o 3º livro. Eu amo a Cora, que aqui é Cora, mas lá era a Carol. Eu amo a Welling, que é Cora Welling. Eu amava a Foley, que é do outro livro. Eu amo o Draco, eu amo o Damon, eu amo a Pense. Eu não sei como que é o nome dela agora, que eu realmente já esqueci. Eu amo todos os personagens aqui e, gente, é muito bom. E aí, nesse primeiro livro, veio uma... Nossa, eu acho isso muito legal. Uma carta de Avery, como se eu fosse uma aluna. Ai, gente, amo. Inclusive, queria muito ter comprado o moletom, tipo, do time, sabe? Dos capitões lá de Montadores de Dragão do Damon, só que tava caro. E é isso, acabou. Essas são todas as minhas séries. Quantas séries? Não sei. 43 séries. Contei. 43 séries. Quantas eu já li quando eu não comecei? Isso é a rainha da edição que vai falar pra vocês, porque eu tô com preguiça de contar no momento. Mas, gente, esse foi o meu longo vídeo mostrando todas as minhas séries iniciadas ou não iniciadas pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo quantas séries iniciadas, né, mas não finalizadas vocês têm. Quantas séries em andamento tem aí na sua casa. Também me siga nas redes sociais. A gente tem o TikTok, que é Rai Rodrigues, o Instagram, que é Bibliocantos da Rai, e o Goodreads, que é Raiane Rodrigues. Um beijão e até domingo que vem. Tchau!